Evangelho segundo escreveu João, o capítulo é o de número 3 e o verso é o de número 1 em diante. Quem achou, diga amém. Verso 1 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu, Israel, e não sabes isso? Na verdade, nós dizemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, como crereis se vais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Senhor, aplica essa palavra nos nossos corações, para que nós possamos ter transformação de mente, de vida, que a cada dia nós possamos viver segundo a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse diálogo de Jesus com Nicodemos foi um diálogo extremamente profundo e revelador. Por que é um diálogo profundo? Porque diz a palavra que o Nicodemos, olha o que diz no início: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então o Nicodemos, irmãos, ele não era simplesmente uma pessoa, ele estava no mais alto nível do farisaísmo. Ele era alguém que ensinava a palavra de Deus para as pessoas. E agora ele vai ter de noite com Jesus, e nesse diálogo ele começa a dizer: como que eu posso ter a vida eterna? Como que eu posso realmente ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu, irmão? Só para eu saber aqui. Amém? Eu acho que é a pergunta que eu e você faríamos em qualquer momento. E Jesus começa a dizer: olha, para entrar no céu você tem que nascer de novo. Amado, se você ouvisse essas palavras, e não é como nós estamos lendo aqui agora, com uma iluminação da palavra, com a revelação da palavra, a palavra está revelada para mim e para você, mas naqueles dias estava acontecendo na íntegra, ou seja, estava acontecendo ao vivo e a cores para o Nicodemos. Ele não tinha referência aonde pesquisar, como eu e você estamos tendo aqui agora. Nós temos uma referência de um diálogo de Jesus com Nicodemos sobre o verdadeiro nascimento, mas naquele dia o Nicodemos não tinha esse mesmo diálogo, e ele continua a conversa com Jesus, e na simplicidade dele pergunta: mas como que pode um homem velho voltar? Olha a perspectiva dele. Como que pode um homem velho voltar e entrar dentro da barriga da sua mãe para ele poder nascer de novo? Aí Jesus vira para ele assim: mas espera aí, se eu estou falando para você de coisas naturais, terrestres, como que você quer ouvir as coisas espirituais, se você não está entendendo nem o natural? E quando nós começamos a ver, irmãos, no original, no grego, você vai ver que a palavra nascer de novo, no aspecto original dele, no grego, o nascer significa genal. O que é o genal? O que essa palavra significa? Quer dizer sobre gerar, nascer ou regenerar. E quando nós vamos ver o de novo, está falando de algo que é oriundo de cima. Então nós estamos falando ali, e essa palavra no grego é anoten. Essa palavra significa, então Jesus está falando, é necessário, ginal, anotem. O que Jesus está falando? É necessário ser regenerado do alto. Esse nascer de novo que ele estava dizendo não era um nascimento natural da sua mãe.
Não era um nascimento que viria a ter ali um parto, mas era uma verdadeira regeneração, que ela não era natural, ela vinha do alto, ela vinha de cima. E quando nós começamos a ver isso, irmãos, eu acho que todos nós gostamos muito daquele texto que diz em 2 Coríntios 5,17. Isso vira um jargão de muitos cristãos, irmãos, que é: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Irmãos, usa isso de todos os momentos. Mas quando você começa a ver o texto anterior, em 2 Coríntios capítulo 5,16, ele começa a dizer: agora, de aqui por diante, ninguém conhecemos mais segundo a carne. Contudo, se tivermos conhecido Cristo segundo a carne, já não é mais desse modo. Aí ele continua: por quê? Porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. O Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele começa a dizer: tudo vai estar novo quando você não olhar como você olhava. Tudo vai ser novo quando você entender de uma forma como você não entendia. Agora, uma regeneração veio na sua vida, e essa regeneração, que não é da carne, não é do homem, ela vem de Deus, ela transforma a sua mente, ela transforma a sua visão, ela transforma o seu sentimento. Por mais agora que você tinha uma visão natural das pessoas, por mais que você tinha uma visão natural de Deus, agora você não tem mais esse tipo de visão. Por quê? Porque as coisas velhas, elas foram embora, e Jesus começou a fazer o novo na minha vida e na sua vida. Mas a pergunta, irmãos, que tem aqui: será que eu e você que estamos aqui hoje, proferindo o nome de Cristo, proferindo como igreja de Jesus, se assim temos? Às vezes você ainda não tem uma aliança com o Senhor, e se você não tem uma aliança com o Senhor ainda, você vai ser convidado a isso ao final do culto, porque nós não podemos perder a oportunidade é no dia que estamos vivos, e estamos vivos hoje, não sabemos amanhã. Mas nós que já temos uma aliança com o Senhor, Jesus começa a dizer sobre 2 tipos de nascimento. E ele começa a dizer que tem que ser nascido aonde, irmãos? Primeiro, da água, e também nascido do Espírito. O que ele está dizendo? O que Jesus está dizendo não é simplesmente você ir em um lugar e tomar um banho numa piscina, num rio, no mar, seja qual for a água que você foi batizado, por imersão. Jesus não está dizendo, ele está dizendo: você tem que passar por um testemunho diante das pessoas, como diz em Colossenses capítulo 2. Você sepulta o velho homem, e agora você não vai simplesmente ter uma figura de uma circuncisão no seu coração. Agora você vai ter uma regeneração do Espírito Santo também na sua vida. O Paulo começa a dizer que nesse momento, para nós vivermos e entrarmos no céu, a nossa vida tem que diferir de quando nós não vivíamos com Cristo. A nossa vida tem que ser diferente de quando nós ainda não tínhamos uma aliança com o Senhor. E eu não estou dizendo, amado, que você vai ter uma amnésia: aceitei Jesus, nossa, agora quem sou eu? Não, não é isso. O que o Paulo está dizendo é que nova vida, atitudes novas. Nova vida, novamente, pensamentos novos, uma visão nova. Mas nós vivemos nos dias de hoje. E nos dias de hoje nós vemos muito escândalo no meio da igreja de Jesus. Nós vivemos um escândalo porque as pessoas, às vezes, elas não entenderam que não é o que eu posso ou eu não posso, ou que condiz com um homem e uma mulher que foi regenerado pelo Espírito Santo. E quando nós começamos a ver, o Senhor começa a dizer no verso 8: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do... Irmãos, o que nós mais vemos nos dias de hoje são pessoas presas a localidades, presas a sentimentos, presas às coisas materiais. O que nós mais vemos, eu não estou falando de quem não conhece a Cristo, estou muitas vezes referindo a nós que conhecemos a Cristo. Às vezes o Espírito Santo, ele quer soprar sobre mim, sobre você, isso de uma forma espiritual, para fazer algo na minha vida e na sua vida, mas às vezes nós estamos tão presos a determinadas situações, e essas situações não mostram uma regeneração. Amado, se você parar para pensar, tem pessoas às vezes que elas aceitaram Jesus e não deixaram a pornografia. Tem pessoas que aceitaram Jesus e não deixaram o adultério. Tem pessoas que aceitaram Jesus e não deixaram a prostituição. Tem pessoas que aceitaram a Jesus e não deixaram a mentira. Tem pessoas que aceitaram Jesus e não deixaram de enganar os outros. Tem pessoas que aceitaram a Cristo e não mudou a roupa. A roupa é a mesma coisa de escândalo para todos. Não houve um verdadeiro nascimento. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho medo do inferno. Não é que eu quero Jesus, é que eu não quero ir para o inferno. E para não ir para o inferno eu preciso viver com Jesus, eu quero viver com Jesus.
Mas quando nós começamos a ver a verdadeira palavra de Deus, um homem e uma mulher que nasceu de novo, eles não têm mais o medo de ir para o inferno, o medo é de não estar com Jesus. Porque um homem e uma mulher que nasceu de novo, ele sabe que não há lugar na face da terra, seja em qualquer lugar, fora dessa galáxia ou num plano espiritual, que onde Jesus esteja, nós devemos também estar. Só que as pessoas às vezes, elas ficam com muito medo. A palavra começa a dizer que o espírito que está sobre nós hoje não traz um espírito de escravidão, mas nós temos um espírito que clama como, irmãos? Abba, Pai. O que esse espírito que clama Abba, Pai está dizendo? Agora você não tem mais um jugo sobre a sua vida. Agora você não tem mais um peso de acusação sobre você. Agora você tem um que é como um pai, que te cuida como filho e que liberou algo sobre mim, sobre você, uma herança incorruptível, uma herança sobrenatural. E eu e você não precisamos mais ter medo, porque tem alguém que cuida da minha vida e da sua vida. Nós agora não precisamos ter medo, porque tem alguém que cuida de mim e cuida de você. Nós não precisamos agora voltar a viver uma vida de opressão e de depressão ou de estar oprimido, porque o Espírito do Senhor libertou a mim e libertou a você. Mas a nossa vida, ela tem que demonstrar uma transformação de caráter. A nossa vida tem que demonstrar através das nossas obras. A palavra do Senhor diz, começa, e lemos muito isso em 1 Coríntios capítulo 4. E o Paulo escrevendo na igreja de 1 Coríntios capítulo 4, ele começa a dizer que os homens, e o verso 1 diz, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer que nos dispenseiros, que cada um se ache fiel. Olha o que o Senhor está dizendo, que as pessoas têm que me olhar. As pessoas têm que olhar para mim, para você, e têm que ver Cristo em nós. Não é simplesmente, irmãos, batermos no peito e dizer Cristo em mim, esperança da glória, porque é muito bonito falar isso, irmãos. Nós vivemos um dia que é bonito demais a gente dizer Cristo vive em mim, aleluia. Mas Cristo vive mesmo em você? Será que Cristo, irmãos, pensa comigo, será que o Espírito Santo de Deus, que não aceita pecado, que não aceita engano, que não aceita mentira, que não aceita nada que condiz da mentira ou do engano, será que Ele vive em mim e você a partir de uma transformação de vida? Ou será que eu e você ainda estamos vivendo nos mesmos pecados que voltamos lá atrás? Por que eu quero dizer isso, irmãos? Porque eu e você precisamos viver uma vida vitoriosa. E para viver uma vida vitoriosa, nós precisamos estar agradando ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Nós hoje vivemos uma época, amados, e isso muito me entristece, porque eu vivo nessa época, onde as pessoas, elas querem ouvir milhares de mentiras, mas elas não aguentam uma verdade. O dia que você fala uma verdade, as pessoas não estão suportando mais, porque hoje nós vivemos um tanto de sentimentalismo no que diz as pessoas. Se você falar para uma pessoa a verdade, mesmo para o bem dela, ela às vezes vai ficar de mal de você. Ela vai ficar triste muitas vezes com você, porque você está falando algo que ela não queria ouvir. Mas eu quero te dizer, querido, o que transforma a minha vida e a sua vida não é o que nós queremos ouvir, é o que nós precisamos ouvir. E quando nós ouvimos o que nós precisamos ouvir, a nossa vida é totalmente transformada e nós conseguimos ter transformação naquilo que outrora nos prendia. Quando Jesus ele começa a trabalhar acerca desse novo nascimento, irmãos, ele começa a dizer sobre características, tem algumas características que esse homem e essa mulher que nasceu de novo tem uma característica. A primeira característica de um homem e de uma mulher que nasceu de novo está no verso 5 e no verso 6. Eu quero ler com vocês o João 3, o verso 5, eu saí daqui. Olha o que ele diz no verso 5. E diz assim, Jesus na verdade diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha o que Jesus está dizendo. Aquele que é nascido da carne, ele é o quê? Carne. Mas o que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Então, quando nós vamos para o verso 8, ele diz, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do... A primeira característica de um homem e uma mulher que nasceu de novo é que esse homem, essa mulher é cheio do Espírito Santo de Deus. A primeira característica, irmãos, de um homem e uma mulher que nasceu de novo é que eles sentem a presença gloriosa do Espírito Santo. Eles sabem que o Espírito Santo está ali impulsionando a vida deles. Ele sabe e ele não teme algo ou aquilo. Ele teme perder a presença gloriosa e doce do Espírito Santo.
Mas às vezes, amados, nós passamos dias, entra dia, sai dia, e nós nos acostumamos em não sentir a presença do Espírito Santo. Amados, se isso acontece comigo e com você, hoje é o dia de nós mudarmos, porque um dia sem sentir a presença do Espírito Santo pode trazer uma má direção para a minha vida e para a sua vida. João capítulo 16, a partir do 8, Jesus começa a dizer: se eu não for, o Espírito Santo não vier, mas quando ele vier, ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas há de receber do que é meu, e há vos de anunciar. Olha o que Jesus está dizendo, que quando o Espírito Santo viesse, ele iria nos direcionar por toda a verdade. Ele iria ser um direcionador na minha vida e na sua vida. Ele seria alguém que iria nos demonstrar o verdadeiro caminho. Mas quem faz isso? O Espírito Santo. E o Espírito Santo só está sobre um homem e uma mulher que nasceu de novo. Por que eu quero dizer isso, irmãos? Esses dias eu comecei a ver o tanto de escândalo que está tendo no nível nacional e no nível internacional. Homens que outrora de grandes igrejas hoje estão sendo acusados de determinadas situações, e não porque falsas acusações, mas acusações verdadeiras, de todos os níveis de imundície que você imaginar. E eu paro e penso, a palavra do Senhor diz: aquele que está em pé, ele tem que tomar cuidado para que não caia. Só que muitas vezes, amados, nós começamos a viver uma vida tão natural, que é natural não sentir a presença do Espírito Santo. Nós começamos a viver uma vida tão natural, que é natural não orar. Nós começamos a viver uma vida tão natural, e eu quero te dizer, eu li algo, e eu quero que os irmãos guardem isso no seu coração. Eu estava vendo uma notícia num site americano, e essa notícia estava dizendo que muitos cristãos não olham mais perversidade sexual, seja pornografia, adultério, prostituição, como um pecado que vai levar para o inferno. As pessoas não acham isso mais. Por quê? Porque elas acham que isso não interfere na salvação. Porque, irmãos, nós estamos vivendo nesse tempo. Estamos vivendo nesse tempo porque a cauterização tomou conta da mente das pessoas. As pessoas agora estão com seus sentimentos e as suas mentes cauterizadas. E como que chega a esse ponto? Hebreus capítulo 3, o escritor aos Hebreus, ele começa a dizer que tem algo que traz endurecimento sobre a minha vida e sobre a sua vida. A Bíblia começa a dizer, e eu quero ler isso com os irmãos, eu quero ganhar tempo aqui. 3 de Hebreus e verso 13, diz assim... o 12, 3:12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós, o que acontece, irmãos? Se endureça pelo engano. As pessoas estão se endurecendo. Porque agora as pessoas pegam no seu celular, clicam em portais, entram em imagens, em vídeos ou situações, a mente dele agora começa a ficar cauterizada, e quem vive em pecado não consegue acusar pecado. Quem vive em pecado, ele não consegue ter uma bússola moral ou espiritual de dizer isso é certo e isso é errado. Ele perde isso por causa da cauterização da sua mente. Por exemplo, às vezes a pessoa vai assistir um filme de terror e na primeira vez o filme de terror é maligno, viu, irmãos? Maligno, coisa terrível. Um dia uma pessoa me perguntou: pastor, o que você acha sobre filme de terror? Eu falei assim: quem que você acha que inspirou a fazer um filme de terror? Não sei. As pessoas falaram: não, foi o Espírito Santo que inspirou aquela pessoa a fazer o filme. Ele: não, pastor, foi Satanás. Eu falei: então não põe diante dos seus olhos. Mas é assim, a pessoa vai assistir um filme de terror. No primeiro dia ele está muito com medo. Mas se ele assistir durante várias vezes, o que vai acontecer com aquela pessoa? Ela vai começar a se acostumar com aquele tipo de conteúdo. Tem um camarada, eu já falei isso com os irmãos, ele era paraquedista. E um dia ele falou que ele sabia que ele ia morrer. E ele sabia que não estava perto, que não ia se demorar, não estava longe o dia que ele ia morrer. Por quê? Porque ele começou a pular de paraquedas, e pular do avião lá de cima, a primeira vez foi aquela adrenalina no mais alto nível. Depois aquela adrenalina já não foi tão boa, ele começou a procurar outras adrenalinas. Qual que é a adrenalina que ele começou a mudar? Ele morreu, só para os irmãos saberem. Qual que é a adrenalina dele? A cada vez, se ele tinha que abrir o paraquedas em determinados 1000 pés, ele começou a deixar mais. Então, ou seja, ele tinha que abrir, eu não sei, só estou dando um exemplo grosseiro aqui. Se ele tinha que abrir o paraquedas em 10.000 pés, 3.000 pés, agora ele quer mais adrenalina, ele vai abrir 1.000 pés, agora ele quer em 500 pés, agora ele vai colocando. Chegou um momento que eles estavam abrindo, quase chegando no chão. Infelizmente ele faleceu porque ele não abriu a tempo.
É isso que o pecado faz. O pecado endurece a minha vida e a sua vida. O pecado, ele endurece a tal ponto de você não mais enxergar o que é certo e errado. Por exemplo, se você começar a viver uma vida, e nós vamos ler mais textos, se você começa a viver uma vida onde a oração não faz parte, toda vez que tiver alguma coisa de oração vai ser muito difícil para você, porque você se acostumou a não ter uma vida de oração. Se você se acostumou a ter uma vida de não leitura da palavra, tudo que vai dizer sobre ler em determinado tempo ou longo tempo vai ser difícil para você. Por quê? Porque você acostumou em não ter uma vida de oração. Mas eu já contei isso há muito tempo atrás. Nós estávamos lá em casa. E olha para você ver, irmãos. Tem a minha cozinha e a área de serviço. Irmãos, a área de serviço, a cozinha ilumina lá a área de serviço. É um corredor e tem no gesso assim, tem 2 lâmpadas dessa, então ilumina muito. Certo dia queimou uma lâmpada e eu falei assim, se queimou uma, tem a outra, né? Então dá tempo ainda. Aí eu falei assim, aí a Suzane, amor, mas essa aqui? Eu falei, não, amor, tem aquela lá, é bom que economiza energia, né? Dando desculpa, né, irmãos? Bom que economiza. Aí queimou a segunda lâmpada. Aí quando queimou a segunda lâmpada, a Suzane virou para mim, amor, queimou a segunda. Eu falei, amor, amanhã eu vou lá buscar. Mas esse negócio do amanhã é complicado, né? Esse negócio de buscar amanhã é uma coisa que o amanhã nunca chega, né? Aí passados algum tempo, irmãos, nós acostumamos com aquela área um pouco mais escura, a cozinha ligava a luz da cozinha, iluminava lá, nós nos acostumamos com aquela luz. E a Suzane, amor, que dia? Não, amor, agora... Aí ela parou de pedir, eu também falei, então não precisa mais. Irmãos, um dia eu fui lá, vou comprar essa lâmpada, eu comprei a lâmpada. Irmãos, na hora que eu liguei aquele corredor, que coisa maravilhosa. A tal da luz é uma coisa incrível, irmãos, é uma coisa de Deus mesmo. Quando iluminou aquele negócio, eu falei, gente, a gente estava vivendo de uma forma que não sabia. E foi maravilhoso. Mas isso acontece com todos nós. No primeiro momento, você vai lá e faz algo, depois você acostuma com algo. Aí você para de fazer aquele algo e agora, para você tanto fez ou tanto faz, porque agora você se acostumou. O que nós começamos a ver acerca disso é que o Espírito Santo está dizendo para o Nicodemos que tem que ter uma transformação de vida a tal ponto de você se tornar outro homem e outra mulher. Você não pode mais ser conhecido pelas mesmas práticas que outrora. Você não pode ser mais conhecido. Eu tinha uma linguajar pesado, eu era um homem que falava palavrão, que falava mentira. Agora não, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. O meu palavreado é diferente. Antigamente eu era brigão, qualquer coisa eu saía, queria sair na pancada mesmo. Agora não, agora eu estou disposto a apanhar no nome de Jesus. O que mostra uma verdadeira transformação quer dizer o quanto que eu consigo negar a mim mesmo. Amados, o que mostra que você nasceu de novo não é o tanto que você diz não para as pessoas, porque dizer não para as pessoas se torna algo fácil. É o tanto que você consegue dizer não para você mesmo. Às vezes você não quer orar e você fala, você vai orar. Às vezes você não quer ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia. Às vezes você não quer ir para o culto, você vai para o culto, rapaz. Isso que é negar a si mesmo. Isso que é um verdadeiro nascimento. É um homem e uma mulher que subjuga o seu corpo e reduz ele à servidão. É o mais difícil. 1 Coríntios 9, 27 diz sobre isso, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que eu, que não pregando aos outros, de alguma maneira venha a ser reprovado. Só que, amados, eu quero te fazer uma pergunta hoje. O congresso acabou no sábado. Será que no domingo você foi renovado com o Espírito Santo? Será que na segunda você foi renovado com o Espírito Santo? Será que hoje pela manhã, lá na sua casa, você já sentiu o doce toque do Espírito Santo? Ou ficou lá no fim de semana? Quando nós começamos a ver em 1 Coríntios, capítulo 16, do verso 5 ao verso 8, a Bíblia fala que tem 2 homens que foram impelidos por o Espírito Santo a estar em um lugar. E agora eles são presos, o Paulo e o Silas. Aí tem um texto que nós gostamos demais, perto da meia-noite. Não é isso? Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor e os outros presos o escutavam. E de repente, não é isso? Vem um terremoto que abre todas as prisões. Olha que coisa maravilhosa. Quero te perguntar uma coisa hoje, irmão. Será que eu e você louvaríamos se estivéssemos na prisão aqui hoje, agora? Se nós estivéssemos presos, você louvaria? Se estivesse preso, em nome de Jesus, você estava fazendo a obra de Deus e você foi preso. Será que você estaria lá cantando e adorando o nome do Senhor? Fortinho falou que não é, Fortinho? Então pronto, Fortinho canta em todo lugar. Mas por que eu quero dizer isso, querido?
Porque às vezes a prisão que eu e você podemos estar vivendo é uma prisão que eu e você mesmo criamos. Às vezes você criou uma prisão na sua mente, uma prisão no seu coração. Às vezes você está aprisionado numa vida de pecado. Às vezes você está aprisionado em sentimentos e pensamentos e você não consegue se libertar disso. Aí às vezes nós pensamos que o problema é de A, de B e de C, quando na verdade nós estamos vivendo uma falta de um novo nascimento. Mas a melhor coisa é você ver um homem, uma mulher. Quando eu ouço testemunhos aqui, irmãos, chegam aqui as pessoas dizem assim, não, porque o meu marido, porque minha esposa era assim. Gente, eu começo a olhar e eu falo assim, onde que esse homem era desse jeito? Sabe, irmãos, às vezes chegam umas irmãs e dizem, não, porque eu tinha que fazer isso, eu tinha que buscar ele em tal lugar, ele me dava trabalho, ele não gostava de crente. Eu olho para aquele irmão hoje que está um grande homem de Deus, eu falo, onde que esse camarada era isso, que ele é tão cheio de Deus hoje? Sabe, você olha o pastor Rodrigo, irmão, você ia pensar que o pastor Rodrigo já foi um traste a nível, vamos colocar assim, aos olhos da sociedade, em todos os níveis. Aí você vê o pastor Rodrigo, você vê o Ítalo, outros homens que estão aqui, ou nós que aqui estamos. Às vezes a Tamir subia aqui e falava, porque o Ítalo disse, onde que esse homem era desse jeito? Sabe, é uma coisa tão extraordinária. Eu me lembro a Luciana falando, porque o Taíde não gostava de crente. Eu falei, gente, como que pode o Taíde não gostar de crente? Mas por que isso acontece? Por causa de um novo nascimento na pessoa de Jesus Cristo. O novo nascimento, irmãos, ele transforma a pessoa. Ele não muda a pessoa, ele restaura quem ele era antes da queda. Ele restaura aquele homem e aquela mulher a viver uma comunhão com Cristo e restaura ele no projeto original. Então não existe ex isso, ex aquilo. Ele não era ex, ele estava vivendo uma vida perdido e ele foi encontrado pela pessoa de Jesus Cristo. Amados, mas uma coisa que eu e você temos que viver é uma vida de novo nascimento todos os dias. Nós temos que converter todos os dias, irmão. Se você tiver que aceitar Jesus todas as manhãs, aceite a Jesus todas as manhãs. Mas não chegue no findar do dia vivendo na carne, porque a carne irá te levar para um lugar que você não espera. Um dia sem a presença do Espírito Santo é suficiente para a carne te enganar. Um dia sem ouvir a voz de Deus é suficiente para você tomar decisões erradas. Um dia sem a voz do Espírito Santo, você pode acabar com a sua vida. Por causa naquele dia mau, diz a palavra que eu tenho que estar firme. Eu tenho que estar pronto. Mas nós vivemos hoje uma superficialidade muito grande, amados. E eu não estou dizendo nós, somente nós. Eu estou dizendo no contexto geral. Nós vivemos uma grande superficialidade. As pessoas falam de Deus, mas elas não querem sofrer por Deus. As pessoas, elas querem viver com Cristo, mas elas não querem padecer com Cristo. As pessoas, elas querem viver, entrar no céu, mas elas não estão dispostas a negar tudo aqui embaixo para viver com Jesus. Hoje as pessoas querem chegar nos cultos e elas querem se sentir bem. Irmãos, eu quero te dizer que o contexto de se sentir bem não quer dizer que você vai estar agradando disso. Se sentir bem quer dizer que enquanto você é curado, você pode não estar gostando da injeção, mas a injeção vai te ajudar. Você pode não estar gostando, porque tem umas pessoas que desmaiam com injeção, mas ela às vezes vai te ajudar. Às vezes você pode não estar gostando do medicamento, porque irmãos, eu odeio dipirona em gota, mas tem hora que dipirona em gota é o que resolve. Às vezes você pode não estar gostando no nível, mas daqui a pouco você começa a sentir o resultado daquele remédio que foi aplicado na sua vida. É isso que eu e você precisamos viver. Quando a Bíblia começa a dizer que nós temos que exortar no dia que se chama hoje, está dizendo, chame atenção enquanto você puder. Se precisar chamar atenção, chame, mas que essa pessoa seja livre da porta do inferno. Se você tiver que puxar a orelha, em outras palavras, puxe. Mas não deixe que esse homem e essa mulher vão para um caminho de engano e de perversidade. Porque se chegar no nível de engano, você vai se endurecer. E o endurecimento, irmãos, é uma dos piores sentimentos que um homem e uma mulher pode ter. A igreja de Laodiceia estava dessa forma. A Bíblia começa a dizer, porque você é morno, você não é frio e você não é quente, mas você é morno. Vomitar-te-ei da minha boca, porque dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes tu que é um pobre, miserável, cego. Olha para você ver. Enquanto aquela igreja está dizendo, eu estou bem demais, eu estou forte demais, eu sou sábio demais, minha vida está boa demais. Jesus está dizendo, você está pobre, você não tem graça, você não está vendo. Por mais que você pode achar que aí os colírios daí são os melhores, mas para mim você é um cego que não consegue discernir nada.
Amados, nós, eu e você, temos que entender que a cada dia que passa, o esquecimento da palavra de Deus vai se tornar maior. Nós estamos vivendo numa época onde tem palavra de Deus em todos os lugares. Tem palavra de Deus no YouTube, tem palavra de Deus no Spotify, tem palavra de Deus no Facebook, tem palavra de Deus no TikTok, tem palavra de Deus no Kawaii, tem palavra de Deus no aplicativo, tem palavra de Deus na televisão, tem palavra de Deus em outdoor, tem palavra de Deus em profeta, em todo lugar. Mas nunca vivemos um tempo onde as pessoas não utilizam da palavra de Deus. Elas não se utilizam dela. A Bíblia começa a dizer que Jesus exaltou a sua palavra. Deus exaltou a sua palavra acima do seu nome e acima de todas as coisas. O que Deus está dizendo? Que você não precisa dizer, eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Não vai funcionar. Porque só vai funcionar se estiver diante da palavra. Não é isso que aconteceu? O Balaão e o Baraque. O Baraque vai lá assim, vamos lá, eu tenho uns inimigos aqui, é o povo judeu. E vamos fazer um negócio com esse povo judeu? Eu quero que você amaldiçoe esse povo, eu vou te pagar, você vai lá. E subiu no monte, e quando sobe no monte, o Baraque, pode amaldiçoar o povo. Bendito seja Israel do Senhor. Ué, mas não era para você amaldiçoar? Não, deve ser um monte que está com problema. Vamos para outro monte. Deve estar com interferência, né, irmão? Vamos para outro monte. Vai para outro monte. Bendito seja Israel do Senhor. Ah, para que está acontecendo? Vamos para outro monte. Bendito seja. Esse negócio está errado. Eu te paguei para você amaldiçoar. Como que eu vou amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Só que aí ele dá um conselho. Passado algum tempo, esse conselho entra à tona. Ele começa a dizer como Israel poderia perder a guerra. E como que é que Israel poderia perder a guerra? Ele aconselhou eles a falar assim, coloca umas mulheres prostitutas, dê para elas uma bolsinha com um ídolo dentro e manda ir lá em Israel. Porque na hora que ele relacionar com essas mulheres, ele vai adorar os deuses dele. E na hora que adorar os deuses dele, vai ir embora. E foi isso que aconteceu. Dito e feito, e a presença de Deus sai de Israel. Mas por que eu quero dizer isso e por que nós estamos falando sobre isso hoje? Porque não há uma condição melhor para mim e para você do que estar sendo renovado pelo Espírito Santo. As pessoas, Hebreus capítulo 12, verso 1 diz que os homens, que nós estamos rodeados, 12:1 de Hebreus, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. É por isso que nós temos que deixar o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. O que ele está dizendo? E temos que correr a carreira que nos está proposta. O que ele está dizendo? As pessoas estão olhando para mim e para você. As pessoas estão querendo ver Cristo em nós. Eles não estão querendo ouvir de Cristo, eles estão querendo ver Cristo. Porque falar de Cristo é muito fácil. Às vezes você está lá no seu trabalho dizendo, rapaz, mulher, você precisa de Jesus. Mas na hora que ele olha para você, você também está precisando de Jesus. Às vezes você fala para aquele seu vizinho, olha, Jesus te ama e quer te salvar, mas às vezes você está precisando de salvação, porque as suas obras demonstram que você está longe do Senhor. E por que eu quero dizer isso, irmãos? O Paulo começa a dizer à igreja de Filipos, aos filipenses no capítulo 3 e no verso 1, de novo, amados, escrevo-vos a mesma coisa e a segurança para vós. Não há segurança maior para mim e para você do que revermos a nossa vida. Não há segurança melhor para mim e para você de pararmos hoje, antes de dormir, ou nesse momento e dizer, Senhor, como que eu tenho vivido a minha vida? Como que eu tenho enxergado os meus caminhos? Quais são as minhas escolhas? Veja, Espírito Santo, se em mim algum caminho mau, Senhor. E se tiver, querido, nós precisamos converter antes hoje de ir para a nossa cama. Porque a Bíblia diz que basta cada dia seu mal. Irmãos, a melhor coisa que eu e você podemos viver é uma vida no Espírito. Às vezes você pode não entender o que eu estou dizendo porque você nunca viveu uma vida no Espírito. E às vezes você pode entender porque você vive uma vida no Espírito. Então eu quero te dizer, não há nada melhor do que uma vida no Espírito Santo de Deus. A Bíblia começa a dizer que o homem natural, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do 10 em diante, ele começa a dizer que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque elas se discernem como, irmãos? Espiritualmente. A Bíblia começa a dizer que o Espírito Santo, ele nos revela as coisas, porque ele vai nas profundezas de Deus. Do 10 até o 16, você vai ver o Paulo escrevendo na igreja de Corinto. O Espírito Santo vai nas profundezas de Deus. O Espírito Santo traz os pensamentos de Deus. O Espírito Santo, ele que dá o discernimento para um homem e para uma mulher. O Espírito Santo é ele que discerne o certo do errado. E no 16 ele diz, porque nós temos a mente de Cristo.
Irmãos, não adianta nada eu ser um pastor se eu não vivo com Jesus. Não adianta nada os meus filhos serem filhos de um homem que é para ensinar a palavra se eu não ensino a palavra. E não adianta eu e você estarmos aqui nessa noite ouvindo da palavra de Deus, culto após culto, se nós não decidirmos por ter uma vida em Cristo. E eu quero dizer, querido, o dia que você quiser ter uma vida em Cristo, você vai ser desafiado a viver algo extraordinário. O dia que você fala assim, eu quero viver em Cristo, eu quero viver por Cristo e eu quero morrer por Cristo, eu quero dizer, você vem viver uma vida totalmente dinâmica no Espírito Santo. Ela é totalmente dinâmica. Eu fiz uma pesquisa alguns anos atrás, entre alguns irmãos, sobre o tempo de oração que eles tinham. 60%, 70% orava menos de que 30 minutos por dia. Uns 5% orava mais do que 1 hora por dia. E a diferença disso ficava entre 30 e 40 minutos. Eu fiquei muito impressionado. Como que as pessoas conseguem orar menos de 30 minutos por dia? Irmãos, eu não consigo conceber isso na minha mente. Eu não sei se você ora esse tempo por dia. Não sei. Porque eu penso. Eu vou te contar uma coisa, irmãos. Se eu oro 30 minutos todos os dias, você acha que eu vou ficar orando só 30 minutos? O que você acha, irmãos? Sim ou não? É impossível o Espírito Santo não me impulsionar para ter mais tempo com Ele. É impossível, irmão. Você que está orando lá 30 minutos todo dia. Eu duvido, irmãos, que em poucos dias você não vai estar mais desejoso pela presença do Espírito Santo. O que demonstra que as pessoas oram menos de que 30 minutos por dia? Que elas não oram todos os dias. Mas nós queremos as bênçãos todos os dias. E sabe por que é difícil, querido? Porque a carne está guerreando entre os nossos membros. Capítulo 7 de Romanos diz que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará desse corpo terrível, vamos colocar assim? Mas você tem que, eu e irmãos que estamos aqui hoje, que já temos uma aliança com Cristo, nós temos que analisar se nós estamos vivendo uma vida de novo nascimento. Nós temos que analisar aqui hoje, agora, se você, o fruto das suas ações é de um homem que nasceu de novo, de uma mulher que nasceu de novo, ou de um homem e uma mulher que está vendido sobre os desejos da carne. Quanto mais dias se passa, irmãos, menos as pessoas falam sobre renúncia. A cada dia que passa, menos as igrejas hoje têm falado sobre pecado. A cada dia que passa hoje, menos as pessoas têm falado sobre mudar de vida para viver uma vida em Cristo. As pessoas hoje, elas não falam mais disso, porque isso não é algo que agrada às pessoas. As pessoas hoje estão vendidas às suas vidas, a uma vida de pecado. As pessoas hoje estão vivendo a sua vida em uma vida de olhar as coisas ao nosso redor, de perceber as coisas ao nosso redor e desejarmos as coisas que são de baixo. E quando se fala de nascer de novo, ou de renunciar, é algo que eu não estou disposto a fazer. E eu quero te dizer, querido, se hoje as pessoas estivessem vivendo melhor do que as de antigamente, nós estaremos vivendo com muito mais poder de Deus. Mas hoje são poucos homens e poucas mulheres que ainda estão levando a tocha do Espírito Santo acesa. São poucos homens e mulheres que estão dispostos a falar assim, eu abro mão da minha vida para viver uma vida com Cristo. Se Jesus te pedisse hoje, irmãos, eu não estou dizendo que Ele vai pedir muito, e eu creio que também não vá. Mas se você tivesse que tomar uma decisão muito difícil hoje, qual decisão que você tomaria? Uma decisão que envolveria os seus sentimentos, os seus pensamentos, que envolveria a sua vontade mais profunda. E Jesus virasse para você e falasse assim, você quer me seguir? Abra mão dessa área. Abra mão disso. Como que seria a minha resposta e a sua resposta? Sem romantizarmos, irmãos. Porque Jesus falou para o Pedro, você não está convertindo ainda não. Quando você se converter, você vai confirmar muitos irmãos. Que isso, Jesus? Eu não. Eu estou disposto a ir contigo à prisão e à morte. Não foi isso que o Pedro disse? Estou disposto. O que é isso? Sou o cara mesmo para te acompanhar. Pedro, antes que o galho cante 3 vezes, você vai me negar. Não, Senhor, você está enganado. Eu confio em mim. Vamos colocar em outras palavras. Estou fazendo uma tradução literal aqui, irmãos. A Bíblia fala que chegou o primeiro, o Pedro, Jesus preso. Aí chega eu te vi com ele. Não, você não me viu com ele não, você está enganado. Chega o outro, sua fala te denuncia, você fala igualzinho hoje, você está enganado, não sou eu não. Aí na terceira vez de novo, ele negou. Irmãos, quantas vezes eu e você falamos, Senhor, eu entrego a minha vida, os meus caminhos, os meus sonhos, os meus planos,
a minha vida para o Senhor. Na primeira decisão de sonhos e planos, você tira da mão de Deus. Na primeira decisão difícil que você tem que tomar, você fala, agora não, depois, porque agora eu tenho muita coisa para resolver. Daqui uns dias, havia um grande banquete, uma ceia, diz a palavra, e Deus começou, é a figura do Senhor, né? Mas o Senhor começou a convidar as pessoas para aquele grande banquete. E a Bíblia diz que eles começaram a escusar-se, a dar desculpa. Um disse assim, acabei de casar, tenho que curtir meu casamento, não posso ir lá nesse banquete. O outro falou assim, acabei de comprar umas juntas de boi novas ali, eu tenho que experimentar. O outro vai lá e diz, comprei um pequeno pedaço de terra, eu preciso lá ter um pouquinho de tempo lá para aquele pedaço de terra. Aí aquele senhor diz, agora começa a sair as ruas, as cidades, e começa a chamar todo mundo, os coxos, os doentes, qualquer pessoa você pode achar, porque ainda há muito lugar na minha casa, e o banquete só vai começar quando a minha casa estiver cheia. Irmãos, para e pensa, acabei de casar, agora não dá. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero viver a minha vida de comodismo agora. Eu quero viver o que eu sempre sonhei. Eu não quero agora, Deus. Eu quero viver algo dos meus sonhos. Quando o outro está falando, uma junta de boi. Nossa, acabei de comprar um carro. Acabei de reformar minha fábrica. Acabei de comprar uns equipamentos novos. Vou produzir demais agora. Não tem tempo para Deus, não. Agora vai sair a produção que eu nunca tive na vida. Agora vai ter. Ah, não, comprei um pedacinho de terra. Está falando sobre lazeres, sobre você ter tempo para você, mas não ter tempo para Deus. Amados, eu sei que às vezes é difícil digerir o que eu estou dizendo hoje. Às vezes é difícil ouvir o que você está ouvindo hoje, mas eu quero te dizer, cada um de nós não estamos preocupado com o que as pessoas querem ouvir, mas nós temos que estar preocupados com o que o Espírito Santo diz à igreja. A Bíblia diz que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, porque vai chegar um dia, vai chegar uma hora, que quando aquele tribunal estiver montado, não tem como mais dizer, agora eu quero, Senhor, porque vai ser tarde demais. Quando ele chegar e os livros forem abertos, quando ele chegar e os nomes forem chamados, não vai ter como mais eu falar, mas eu me arrependo, não tem mais como, porque naquele grande dia receberemos do Senhor. E eu quero te dizer uma coisa hoje, Jesus vai chegar para homens e mulheres, como diz em Mateus capítulo 7, eu não vos conheço, vá apartar de mim, pelo fruto você conhece a árvore. Jesus vai chegar para homens e mulheres e vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas como que Jesus não nos conhece? Se diz a palavra que a presença dele enche os céus e enche a terra. Mas ele está dizendo que tem homens e mulheres que não se apresentam diariamente diante dele. Jesus está dizendo que não é simplesmente um homem e uma mulher que o conheça, mas um homem e uma mulher que está diariamente se achegando a ele, falando com ele, sendo conhecido dele. O nosso poder, sabe por que, amados, às vezes você ora e Deus não te atende? É porque você ora de tempo em tempo. Sabe por que às vezes você está discipulando e o seu discipulado não tem efeito? Porque a palavra que eu e você temos que viver não é de persuasão humana, mas é demonstração do Espírito Santo e de poder. Você não pode dizer não faça, você tem que pedir ao Espírito Santo para impelir aquela pessoa a não fazer aquilo. Diz em Atos capítulo 4, aqueles homens foram chacotados em praça pública, chegaram todos felizes e falaram, nós apoiamos em nome de Jesus, olha que coisa maravilhosa. E ainda eles falaram, fiquem quietos, parem de falar desse Jesus. Ele vai lá e diz, como nós não falaremos daquilo que temos visto e ouvido. Amados, é lindo demais, fala a verdade, irmãos, é lindo demais nós ouvirmos as pessoas falando, porque houve um homem, porque houve uma mulher, porque o meu avô, porque a minha avó, porque o meu pai, porque aquele homem, o John Wilson, o Eduardo Zaquilo, o pregador da época tal isso, é lindo demais. Você pegar um livro e ler lá, Heróis da Fé, que coisa maravilhosa, irmãos. Mas o mais maravilhoso não é você ler só sobre homens, é você ser esse homem e essa mulher nessa geração. O mais difícil hoje não é homens e mulheres que conhecem a história de outros homens, mas homens e mulheres que estão dispostos a marcar a sua geração através do poder do Espírito Santo de Deus. É difícil, irmãos, porque hoje as pessoas elas não querem orar, as pessoas elas não querem jejuar, as pessoas elas não querem dizer não, as pessoas elas não querem. Por quê? Porque elas estão entregues numa vida de pecado. Mas se hoje nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, querido, por mais bem que nós estejamos, podemos estar melhor. Porque se hoje foi chamado do céu o meu nome e o seu nome, irmãos, às vezes uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor,
Você acha que Jesus chega na nossa época, na época do Pietro agora, ou você acha que você vai ver seus netos? Eu falei, irmão, eu estou esperando Jesus voltar hoje. Eu não estou esperando Jesus voltar para ver meus netos, irmão. Eu estou esperando Jesus voltar hoje. Eu estou esperando Jesus voltar antes de eu chegar na minha casa. Eu estou esperando Jesus voltar, irmãos, antes de eu descer desse púlpito. Porque Jesus pode me chamar aqui agora. Jesus pode falar, Kleber, chegou sua hora, meu filho. Pode vir para o gozo do seu Senhor. Nós viemos dizer, o morrer é Cristo e o viver é lucro. Mas será que nossa vida tem dado lucro para o reino de Deus? Será que a nossa vida, irmãos, tem dado lucro para o reino de Deus? O número de depressão tem aumentado. O número de suicídio tem aumentado. Eu acho muita hipocrisia dessa sociedade, querido, colocar um brochezinho falando, eu sou contra o suicídio. Para mim é a coisa mais hipócrita do que existe. Mais hipócrita. Porque suicídio não muda com um probleminha. Suicídio se muda indo, ajudando, orando, suprindo a necessidade. A depressão não cura dizendo, eu sou a favor disso. A depressão se cura buscando a presença do Espírito Santo, estendendo a mão, indo buscar o perdido, indo buscar aquele que está sofrendo. É isso que faz transformação de vida. O que faz transformação de vida é o que o Tiago diz, o que o João diz. O Tiago começa a dizer que nós temos que suprir as necessidades. E o João diz, filhinhos, não amemos de palavra. Nós não podemos amar de palavras, irmãos. Nós temos que amar de obras. Se você ama, você dá a vida. Se você ama, você ora. Se você ama, você faz tudo que você pode, com todas as suas forças. E é isso que eu e você precisamos. Dá o nosso melhor, porque para cobrar nós somos bons. Para cobrar uma visita nós somos bons. Para cobrar quando o outro está falando mal de nós, nós somos bons. Mas para quando nós temos que fazer para as pessoas, nós não estamos dispostos. Quantas pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, estou chateada com fulano. Mas por que você está chateada com fulano? Porque o fulano me deixou de lado, o Beltrano me deixou de lado. Mas e você, tem deixado quem de lado? Não, pastor, mas não é assim. É porque nós estamos preocupados conosco. Pastor, mas eu não tenho o conhecimento que você tem. Mas o seu conhecimento é muito para quem não tem nenhum conhecimento. A sua oração é muito para quem não ora nada. A sua intercessão vai ser muito para que um homem e uma mulher que não esteja. Eu quero te contar algo hoje, querido. Sua casa nunca vai mudar se você não mudar. O seu casamento nunca vai mudar se você não mudar. A sua cidade nunca vai mudar se você não mudar. E a sua vida nunca vai mudar se você não mudar. E o dia de nós mudarmos é no tempo que se chama hoje. E eu te pergunto mais uma vez, será que eu e você temos o verdadeiro nascimento? Será que eu e você estamos dispostos, irmãos? O Paulo vai falar de Jesus, vai prender os crentes, agora ele volta como disposto a ser um prisioneiro. Por que eu quero te dizer isso, querido? Porque nós precisamos de um toquinho a mais do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ver o Espírito Santo batizando os nossos filhos com o Espírito Santo. Nós precisamos ver a nossa casa pegando fogo com o poder do Senhor. Nós precisamos ver os nossos filhos falando, papai, eu quero orar. Papai, eu quero ler a Bíblia. Nós precisamos olhar e dizer, nós precisamos estar nos nossos trabalhos, com aquela chama no nosso coração, dizendo, eu não vejo a hora de chegar em casa para eu encontrar com o meu amado. Nós temos que ter isso dentro de nós. Nós não temos que estar aquela situação de acordar de madrugada e dizer, eu estou aqui, meu amado. Eu estou pronto, meu Senhor. Mas nós não podemos ter mais aquela insatisfação, nossa, hoje tem culto, nossa, hoje tem vigília, nossa, hoje tem célula, nossa, hoje tem casa de paz, nossa, hoje tem escola bíblica. Se você tiver isso é porque você está com uma indigestão espiritual. Irmãos, eu quero te dizer algo, e eu ouvi algo lindo esses dias. Às vezes, lá no céu, vai ter dor, irmão, sim ou não? Lá no céu vai ter dor? Sim ou não? Vai ter tristeza? Vai ter choro? Você vai precisar matar a carne para servir a Jesus? Não. Agora é o único tempo que você tem essa oportunidade de servir dessa forma a Jesus. A única época que você tem de ofertar lágrimas ao Senhor é agora. A única época que você pode ofertar sofrimentos ao Senhor é agora. A única época que você pode ofertar, subjugar a sua carne ao Senhor é agora, é nesse exato momento. Porque vai chegar um dia que não vai precisar mais. Sabe, eu estava conversando com a Clarinha esses dias, acorda, irmãos, e ela acorda toda. Ela já acorda gritando, bom dia, Espírito Santo.
E esses dias eu estava acordado orando, ela, bom dia Espírito Santo, me usa hoje Espírito Santo. Eu falei, te usar no quê? Ué pai, eu estou vivo, ele pode me usar para o que ele quiser. Irmãos, e aquela frase da Clarinha marcou minha mente. Às vezes eu poderia falar, mas ela está feliz assim porque ela não tem conta para pagar. Né? Ela está assim porque as contas dela estão no nome do papai, né? Ela está assim porque ela só tem que ir para a escola. Ela está feliz por causa disso, porque nosso costume é isso, né, irmãos? Ele só ora porque ele tem tempo. Ele só jejua porque ele tem tempo. Ele lê a Bíblia porque ele tem tempo. Eu não tenho tempo. Essa é a maior desculpa da hipocrisia que às vezes eu e você damos. Ah, claro, ele está sendo próspero por causa disso. Não, às vezes ele está sendo próspero porque ele está buscando a presença do Espírito Santo e fazendo o que às vezes eu e você não estamos fazendo. Às vezes aquela pessoa está sendo cheia do Espírito Santo, mas é lógico, ela não trabalha. Não, é porque ele está orando e jejuando. Não é a falta de trabalho ou muito tempo, porque às vezes o muito tempo aumenta o tempo de desonra. Mas é porque tem um homem, uma mulher que ama a pessoa do Espírito Santo de Deus. Porque nós gostamos disso, irmãos, muitas vezes. Nós gostamos de comparar a nossa vida e dizer, ele faz isso por causa disso. Eu lembro um dia eu estava tirando um tempo de oração, o irmão me ligou e eu não atendia, me ligou, eu não atendia, não me ligou, eu não atendia. E na 10ª vez que ele me ligou, eu atendi. Eu falei assim, irmão, o que está acontecendo? Ele falou, pastor, o que você está fazendo agora? Eu falei, estou orando. Pastor, já que você não está fazendo nada, você pode vir me ajudar? Eu falei, pelo amor de Deus. Irmãos, eu pensei assim, o que esse camarada deve estar pensando? Já que eu não estou fazendo nada. Já que eu não estou fazendo... Irmãos, você não ora porque você não está fazendo nada. Você ora porque é trabalho. Oração é trabalho. Coloca isso no seu coração. Quem é trabalhador da seara do Senhor? Só para eu saber. Quem é que é um servo de Jesus? Oração é o seu trabalho. Leitura da palavra é o seu trabalho. Eu tenho orado, irmãos, dia e noite. Orando assim, Senhor. Nós estamos com a nossa célula, eu estou assim, Senhor. Porque as pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, eu não conheço ninguém. Pastor, eu não tenho ninguém. E às vezes, é verdade, às vezes você não conhece as pessoas, mas tem 110 mil pessoas nessa cidade. Às vezes Jesus pode me dar uma, não pode, irmãos? E eu comecei a orar. Senhor, eu quero uma alma, quero uma alma. Esses dias eu estava saindo de um lugar, a pessoa falou assim, você é pastor? Eu falei, sou. Você pode ir lá na minha casa orar por mim, porque eu estou precisando de mudar de vida e você pode me ajudar a mudar de vida? Irmãos, quem te faz esse tipo de convite no meio da rua? Me fala, irmãos, quem te faz esse convite no meio da rua? Alguém chega para você e fala assim, você pode ir na minha casa que eu quero mudar de vida? É só o Espírito Santo que leva as pessoas. Porque eu quero dizer, irmãos, não é que falta pessoas, não. Falta homens e mulheres disponíveis a visitar. Falta homens e mulheres disponíveis a pagar preço. Falta homens e mulheres disponíveis. Eu quero dizer, querido, hoje é o dia de nós entendermos se nós estamos vivendo uma nova vida em Cristo ou se os velhos hábitos voltaram para nós. Os velhos vícios, vício de linguagem, vício de comportamento, vício de todas as formas. E às vezes você está aí, o crente lá faz, eu posso fazer, o outro mente, eu posso mentir, o outro faz errado, eu posso fazer errado. Mas eu quero dizer, querido, o Espírito Santo vai te chamar de forma individual, para você cumprir um chamado individual na sua vida. Quero te convidar a ficar em pé comigo nessa noite para nós orarmos. Irmãos, às vezes você não esperava eu ouvir isso hoje, mas o que eu quero te dizer é, esteja atento se você está vivendo uma vida no Espírito. Amados, eu quero te dizer uma coisa. Às vezes não é fácil nós ouvirmos determinadas situações. Às vezes nós queremos ouvir, pastor, eu estou sofrendo tanto. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado a Deus, mas eu tenho vivido vida adversas. Irmãos, um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, ele sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, ele sabe que pode 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Um homem e uma mulher espiritual que está vivendo no Espírito Santo. Mas eu quero te contar algo, irmãos. O dia que você começar a ficar carnal, você vai não querer mais desejar as coisas de Deus. Você vai querer abrir mão. Você vai querer abrir mão do seu tempo de oração. Você vai querer abrir mão do seu tempo de leitura da palavra. Às vezes um espirro vai ser suficiente para não te trazer na igreja. Às vezes a cabeça nem doeu. Você já está achando que ela vai doer e não dá para você ir no culto.
Nós precisamos viver uma vida de fé. Teve uma mulher em Santarém, ela, uma serva de Jesus, e ela fazia a obra de Deus, fazia célula, era uma das mulheres que mais tinha gente naquele lugar. Aquele lugar tem uma obra extraordinária de célula, de igreja, mas aquela mulher tinha uma célula dela. E passado algum tempo, aquela mulher começou a ficar com a sua saúde debilitada. E quando ela começou a ficar com a sua saúde debilitada, os pastores falaram assim: é melhor você abrir mão aqui da sua célula, é melhor você abrir mão aqui. Ela ganhava gente demais para Jesus, todo mês ela estava apresentando almas para Jesus. Foi o pastor dela que estava contando esse testemunho. E ele falando que ela foi no médico, começou a fazer uma bateria de exames, ela descobriu que ela estava com câncer. E esse câncer que ela estava, já estava bem avançado. Ela já estava um câncer que... como se diz? As atividades do dia a dia já ficou difícil para ela. E aquela mulher, os pastores querendo afastar ela de tudo. E ela falando para ela se cuidar. E parecia que ela sofria muito, irmãos, com muita dor. Mas eu lembro daquele pastor dando testemunho, falando assim, ela virou para nós e falou assim: pastor, se possível for, eu queria ficar cuidando da minha célula e eu quero ficar cuidando das coisas aqui da igreja enquanto eu puder. O pastor falou assim: mas você está fraca, você não vai conseguir. Eu falei assim: pastor, essa é a única vida que eu tenho para dar para Jesus. Esse é o único momento que eu tenho para dar o meu tudo para Jesus. Com dor ou sem dor, eu quero dar o meu melhor para o meu Senhor. E aquele pastor estava contando que pouco tempo, meses depois, ela faleceu. Mas aquele pastor estava tendo testemunho de quanto aquela mulher era fiel a buscar o perdido, a orar, a jejuar. Ela estava em tudo da igreja, em tudo. Ela não perdia nada, mesmo com um câncer terminal comendo o corpo dela. Mas ela entendeu. Irmãos, é claro, e eu quero te dizer uma coisa: a cura física é importante, mas a maior cura que tem é da alma. Porque a da alma, meu querido, só Jesus tem o controle dela. Porque Ele que decide para onde vai, baseado nos nossos atos. Mas o corpo vai ficar. O corpo vai embora. Amados, e quando eu vi aquele testemunho, eu fiquei... A gente medita. E a gente analisa nós mesmos. Eu fiz uma autoanálise de mim mesmo. Eu falei: Senhor, às vezes eu não estou como essa mulher está. Às vezes um problema, irmãos, às vezes você chegou triste em casa e é suficiente para você não vir na igreja. Às vezes uma discussão na sua casa é suficiente para não te levar na igreja. Às vezes a chuva é suficiente para você não vir na igreja. Às vezes o frio, o calor, a dificuldade, às vezes as tarefas de casa são suficientes para você não fazer as coisas do Senhor. Mas um homem e uma mulher que nasceu de novo, eles contam as horas para ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. Um homem e uma mulher que nasceu de novo, ele sabe que aquele momento com o Espírito Santo é o momento mais importante do dia dele. Eu fico imaginando, irmãos, o Adão e a Eva, naquele momento da viração do dia, onde o Senhor vinha ter comunhão com eles. Irmãos, que coisa maravilhosa. Sabe aquela visita que vai na sua casa e você ama aquela visita chegando? Eu fico imaginando, irmãos, aquele momento da viração do dia, aquela expectativa, enquanto ainda eles estavam vivendo uma vida com o Senhor. Hoje eu não quero te cobrar, irmãos, muito pelo contrário. O que o Espírito Santo está nos direcionando não é que você deve ou não deve fazer. O que o Espírito Santo está dizendo é: para você viver uma nova vida, você precisa entregar a velha vida à morte. Para você viver algo novo. Sabe por que você sempre está reclamando dos mesmos problemas? É porque você ainda vive nos mesmos hábitos. Sabe por que você ainda reclama? Você cresce ouvindo aquela reclamação. Ah, mas é isso, é aquilo. É porque as pessoas não estão dispostas à mudança. O dia que você estiver disposto à mudança, querido, eu quero te dizer: algo novo vai acontecer na sua casa e na sua vida. O dia que você falar assim: eu vou orar como eu nunca orei, eu vou jejuar como eu nunca jejuei, eu vou ler a Bíblia como eu nunca li. Eu quero dizer: aguarde. Aguarde, querido, porque um terremoto vai acontecer na sua vida. E não vai demorar, vai ser em pouco tempo. E eu não estou dizendo isso somente porque eu ouvi, irmãos, porque todas as vezes que eu me dispus a buscar a Deus profundamente, em poucos dias, era como um terremoto acontecesse na minha vida. Amados, eu quero te dizer, às vezes são tantas situações que vêm sobre vocês e vêm também sobre mim, irmãos, coisas dificílimas.
Coisas que você fala assim, meu Deus, como que pode, Senhor? Ontem eu estava tão bem, hoje tantas situações sobrevindo. Às vezes você acorda é uma coisa, você vai dormir é outra. Às vezes alguém olha para você, às vezes você está com o rosto descaído e as pessoas não conseguem entender o que você está vivendo. Mas eu quero dizer, o Espírito Santo sabe o que você tem passado, o que eu tenho passado. O Espírito Santo sabe quem nós somos e na hora da intimidade, Ele muda a nossa história. Às vezes você está ali, aí o Espírito Santo te leva a cantar cânticos espirituais. Às vezes você está ali, você não tem palavras mais para pedir para o Senhor, Senhor, eu preciso disso. Às vezes você não tem mais nem palavras de falar, Senhor, eu não sei mais. Às vezes você começa a orar em línguas, irmãos. Aí você começa a sentir aquele renovo da parte de Deus. É o Espírito Santo dizendo, você não sabe o que pedir, mas eu sei como pedir por você. Você não sabe como colocar, mas eu sei pedir diante de você. Deixa eu te usar para você ser um instrumento diante do Senhor.